Declare mais uma vez: eu vou abrir o meu coração. Eu vou abrir o meu coração. Glória a Deus. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Graça e paz do nosso Deus vivo, santo e fiel, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém. Por que você está com essa cara assim, bravo? Cadê aquele sorrisão que está escondido aí? Cadê o sorrisão? Cadê o sorrisão, irmã Geni? Rose, cadê aquele sorrisão? Cadê aquele sorrisão, Rose? Irmão Pedro, aquele sorrisão. Cumprimenta o irmão com a paz do Senhor. Que bom, meu irmão. Graça e paz. Por que você está com essa cara brava aí? Que com... Perdão. Pai, você me ajuda, guerreiro. Amém. Deus é bom o tempo todo. Às vezes as pessoas, quando me vê assim de manhã cedo, assim que eu acordo, o pessoal pergunta, né? Aconteceu alguma coisa? Você está com uma cara. Eu falei, acabei de acordar, meu irmão. Acabei de acordar. Amém, meus irmãos? Vamos ouvir a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Palavra que é a mesma ainda hoje. Palavra que cura, que liberta, que restaura. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo, fiel. Tiago, capítulo 1. O tema hoje é: o que queres que eu te faça? Qual que é o tema hoje, minha gente? O que queres que eu te faça? Sabemos que tem pessoas que estão buscando uma cura. E do mesmo modo ali que aquele cego Bartimeu ouviu falar de Jesus e se pôs a clamar, e uma multidão também estava ali seguindo Jesus, e alguns ali repreendiam ele, falando assim: meu, para, ele não vai te ouvir. Mas esse cego Bartimeu, ele ficava insistindo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus Cristo andando, e ele clamando, esse cego, clamando, até que Jesus Cristo manda chamar ele, por conta da insistência dele. Por conta da insistência dele. Quando ele está frente a frente com Jesus, Jesus Cristo pergunta o que para ele, igreja? O que queres que eu te faça? E ele vai dizer: eu quero ser curado, eu quero tornar a ver. Então aqui já temos uma receita. Aqueles que estão buscando uma cura têm que ouvir e colocar em prática, começar a clamar, fazer igual esse cego: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Porque Jesus, ele quer nos curar, sim ou não? No evangelho relatado por Mateus, capítulo 8, assim que Jesus Cristo desceu do sermão do monte, que é aquele sermão, sabe? Assim que ele desceu, um leproso estava já esperando ele ali. E esse leproso vai falar assim para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, se o Senhor quiser. Aí Jesus Cristo vai falar assim para ele: eu quero, seja curado. E aquele leproso, ele foi curado. Então assim também, né? Assim também é uma cura. E Jesus quer te curar, mas é necessário você insistir,
você clamar. É igual o gadareno, às vezes tem pessoas que estão clamando por uma libertação. Aquele gadareno, ele clamava de dia e de noite, clamava de dia e de noite, de dia e de noite, até que chegou um momento, uma hora que Jesus Cristo foi ao encontro dele e libertou ele de uma legião. Então ali tem receitas que devemos colocar em prática, o poder do clamor. E às vezes tem pessoas que estão clamando pelo filho, é igual a mulher cananeia, um espírito imundo, o demônio ficava atormentando a filha dela. E ela, o que ela fez? Ela insistia, até que Jesus Cristo operou um milagre, por conta da fé daquela mulher. Assim também, meu irmão, a sua fé é permanecer orando, é permanecer clamando. E eu creio, hoje mesmo Deus, Ele está visitando lares aqui, amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas entenda uma coisa, às vezes, por exemplo, aqui eu estou falando de cura, né, libertação, mas tem coisas que, sabe, você tem que ter sabedoria. Tem coisas que você tem que ter sabedoria. E hoje eu vou falar sobre isso. E aqui em Tiago, capítulo 1, o versículo 5, vai dizer assim: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, se alguém tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos lhe dá liberalmente. Eu vou ler na Nova Tradução também, linguagem de hoje, versículo 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e dar com bondade a todos. Porém, peça com fé. Peça com quê? Com fé. E não duvidem de modo nenhum. De modo nenhum. Presta bem atenção nos detalhes. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Então você tem que pedir com fé e sem duvidar, tanto assim um milagre para cura, tanto um milagre para libertação, tanto também para sabedoria. Você não pode duvidar, porque Ele deixa bem claro: quem duvida, Ele vai dizer assim, no versículo 6: porém, peça com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Ele deixa bem claro, às vezes, porque o milagre não está acontecendo? Por conta da dúvida. Pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Amém? Você tem que fazer, quem está pedindo cura, tem que fazer igual aquela mulher do fluxo de sangue. Ela duvidou? Ela falou assim: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Quando ela conseguiu, ela já tomou posse. Você entendeu? Ela já tomou posse. O cego Bartimeu, quando ele ouviu falar de Jesus, ele já creu: eu vou receber o meu milagre. A multidão falou: ele não vai te ouvir, mas eu creio. Ele não duvidou, por isso aconteceu. Você entendeu? A mulher também, cananeia, assim você vê que os discípulos estavam falando: despede dela, que ela vem nos atormentando aí. Mas ela ficava insistindo: eu creio, e recebeu. Como eu disse que eu vou falar de sabedoria, você precisa crer.
nessas palavras que eu vou citar, ensinar os irmãos para ter sabedoria. Amém? Vamos fazer oração. Fecha seus olhos. Vai falando para o nosso Deus, para o nosso Pai, quebrantar o seu coração. Vai declarando, Pai, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar o meu coração. Te apresento também, Pai, a vida dos nossos familiares, filhos, filhas, irmãos, até mesmo amigos. O Senhor é o mesmo ontem, hoje será eternamente, um Deus que cura, que liberta, que restaura. Primeiramente te pedimos, quebranta o coração deles também, Pai. Envia um anjo do Senhor, com as palavras que levam à salvação, com as palavras que quebranta. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, cura, liberta, restaura, em nome do Senhor Jesus, Pai, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, pois a tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É isso que nós te pedimos pela tua misericórdia. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Todos estão conseguindo me ouvir? A importância de ter a sabedoria, meu irmão. Assim, se você tiver um casamento e não tiver sabedoria, seu casamento vai para frente, sim ou não? Sim ou não? Vai ou não vai? Se você tiver um casamento e não tiver a sabedoria, ele vai para frente? Não. Assim também, quem está no namoro pretende se casar. Sim ou não? Mas se não tiver sabedoria, vai conseguir chegar no casamento? Vai nada. Uma pessoa que pretende ter família, filhos, se não tiver sabedoria, vai conseguir educar os filhos? Ou até mesmo uma mãe, um pai que tem filhos, se ele não tiver sabedoria, ele vai conseguir? Se, por exemplo, vamos fazer uma comparação. Vai aqui, eu tenho 1 milhão aqui, ó. 1 milhão. É 1 milhão aqui, ó. E eu fizesse assim, olha, eu te dou esse 1 milhão, ou eu te dou os conselhos que Deus colocou no meu coração hoje. Qual que você iria escolher? Ah, quem é sábio aí? Ah, tem irmão que está pensando aqui, falou assim, olha, 1 milhão pagaria minhas contas, né? Resolveria o meu problema, poderia até ganhar mais um dinheirinho extra aí, colocar no banco. Eu ia ser sábio também, sim ou não? Mas se você não souber administrar, seu dinheiro para nada serve, sabe? Se você não souber administrar, quantas pessoas ganham bem, sim ou não? Ganham bem e não conseguem administrar. E quantas pessoas que ganham pouco e conseguem administrar, já tem a sua casinha ali, suas coisinhas, não está devendo para ninguém, você entendeu? E por que isso acontece? Uma pessoa que ela ganha bem, mas é a mesma coisa de estar com um saco furado na mão, no bolso, colocou o dinheiro, cai no chão, por falta de sabedoria. Ó, eu vou pedir para os irmãos irem em Provérbios capítulo 16, versículo 16. Vou pedir para o irmão já me ajudar aqui. Provérbios 16, guerreiro. Você escolheu o quê? 1 milhão ou a sabedoria? Sabedoria. A sabedoria, né, guerreiro? Falou assim, 1 milhão, o que eu iria fazer com 1 milhão? Sabedoria, você ganha 1 milhão, aí tem sabedoria e tem 1 milhão. É, cadê aquele outro microfone lá, guerreiro? Assim, esse aí tá bom? Tá bom? Não, Tá pra bom, mim. tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom? Vocês estão conseguindo ouvir ele? Então Sim. tá bom. Ó, o versículo, Provérbios capítulo 16, versículo 16. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Então é melhor os conselhos de Deus aqui. Melhor você ter a sabedoria do que você ter o ouro, né? O ouro, a prata. Então é melhor você ter a sabedoria do que ter o ouro e a prata.
Eu vou pedir para os irmãos irem agora em 1 Reis, capítulo 3. Do mesmo modo, meus irmãos, por que eu vou jogar nesse texto? Porque do mesmo modo que Salomão, ele iria ali governar o povo de Deus, assim também é, meu irmão, você como pai, você como mãe, você jovem, né, que pretende construir uma família também, ou não, você pretende ficar debaixo da saia da mãe e do pai aí? Assim também é, assim nessa nossa caminhada. E Salomão, irmão Wellington, ele vendo essa responsabilidade, é uma responsabilidade sim ou não? Ser pastor, dirigir o povo de Deus, é uma responsabilidade sim ou não? Eu preciso ter o que? Sabedoria. Assim também, é uma responsabilidade sim ou não? Você dirigir ali uma família, sim ou não? É ou não é? O esposo, ou a esposa, ou o filho, é uma grande responsabilidade. Mas o que você tem pedido? Às vezes, o que você tem pedido para Deus? Às vezes você não está pedindo cura, não está pedindo libertação, está tudo tranquilo. Mas às vezes você está pedindo, às vezes não, eu quero que o Senhor conserte o meu esposo ali, né? Eu quero que o Senhor me dê uma família, né? Sem antes estar pedindo o quê? Me dê sabedoria para mim poder conduzir o que o Senhor confiou nas minhas mãos. Eu falei 1 Reis capítulo 3. No versículo 3 já vai dizer assim, ó: Salomão amava ao Senhor e andava nos preceitos de Davi. Você lê aqui pra gente, guerreiro. Versículo 3 em diante. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incensos. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça e em retidão de coração, perante a tua face, mantivesse-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, é o mesmo texto. E vai dizer que Salomão, ele pediu sabedoria. É quando ele fala assim aqui, ó: dai, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo. Ele está pedindo sabedoria para Deus. É porque ele falou assim, ele sabe a responsabilidade que Deus colocou na mão dele. Assim também, entenda isso, é uma responsabilidade o que Deus colocou na sua mão. Foi o seu esposo? É uma responsabilidade, sim ou não? Foi a sua esposa? É uma responsabilidade. Foi filho, né? É responsabilidade. Até um cargo no serviço é uma responsabilidade que Deus colocou, entregou nas suas mãos.
Não é por isso que você precisa pedir sabedoria. Aqui, ó, no versículo 10, essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Salomão não podia pedir riqueza, meus irmãos. Podia pedir tantas coisas. Podia pedir a destruição nos inimigos dele. Mas ele não, ele falou, me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Porque você tendo sabedoria, você vai lidar com qualquer tipo de situação. E olha aqui, ó, no versículo 11. Disse-lhe Deus: já que pedistes esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também até o que me não pediste eu te dou. Até o quê? O que não me pediste eu te dou. Tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Então, ó, aqui Deus está falando. Às vezes tem pessoas pedindo riquezas, mas às vezes a riqueza que Deus confiou, a pessoa não está tendo sabedoria de ter. Como Deus pode entregar algo maior, se o que a pessoa tem ainda não consegue administrar? Então, quando você pede sabedoria para aquilo, né, que Deus confiou na sua mão, você vê que automaticamente Deus ele já falou para Salomão: por que me pediste isso? Não me pediste riqueza, nem para destruir ali os seus inimigos. Por conta disso, você vai ter sabedoria e eu vou te abençoar com riquezas, porque você vai saber lidar com essas situações. Você entendeu? E olha, Salomão, ele vai ter assim uma sabedoria tremenda, né? Porque vai ter uma passagem que duas mulheres tiveram filhos ali, e uma acaba sufocando o filho, ao dormir morreu, e ela foi espertinha, foi tentar ser sábia, pegou o filho da outra e colocou o filho morto ali para outra. Mas quando a outra acordou, a outra viu que não era o filho, porque a mãe reconhece o filho, sim ou não? Andou 9 meses na barriga, né? E fora, a mãe ela reconhece o filho. E a outra fala, não, quando ela acordou, falou, não, esse filho não é meu, esse filho está morto e não é meu ainda, né? Porque mãe, que é mãe, ela cuida do filho, né? E ela falou assim, esse é o meu filho. A outra, aí essa que pegou o filho dessa outra, não sei se vocês estão entendendo, né? Ela falou, não, esse é meu filho. E chamaram Salomão. Salomão ficou olhando assim esse caso. E o filho é meu. Não, o filho é de quem? Não, o filho é meu. Ela pegou meu filho. Não, ela está mentindo, o filho é meu. Pensa numa confusão. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, espera só um minuto, traz uma espada para mim. Ela, não entendi, trazer uma espada. Desvendar, pode usar o microfone. E o povo todo estava olhando aquele desvendar da história ali, para ver o que Salomão ia fazer, né? Salomão pega a espada assim da criança aqui, que eu vou cortar no meio. Aí cada um fica com um pedaço. A mãe falou, não faça isso, pode ficar com a criança. Aí Salomão falou assim, dê a criança para ela, porque ela é a mãe. Então quando você tem sabedoria, você sabe conduzir as coisas. Quando você é perseguido, é igual Daniel, quando não revelaram o sonho ali, né? Ninguém sabia revelar o sonho. O que Nabucodonosor decretou? Não, pode matar todos esses adivinhos aí, esses que falam que sabe de tudo aí, não sabe de nada. E Daniel, ele teve sabedoria ali. Ele chega, Deus tinha dado sabedoria para ele, né? E José também, na área financeira, ele teve uma grande sabedoria, sim ou não? Porque Deus tinha falado que ia ter um tempo ali de fartura e um tempo ali de fome. E ele soube administrar isso. Então a sabedoria vem de Deus. Mas olha, não devemos ter sabedoria apenas com os nossos de casa. A Bíblia fala que devemos ter sabedoria principalmente também com os de fora. Sim ou não? Tem pessoas difíceis dentro de casa, sim ou não?
Tem, dentro de casa tem pessoas difíceis? Sim ou não? E do lado de fora tem pessoas mais difíceis ainda. É ou não é? E devemos ter sabedoria. Aqui, ó, Colossenses capítulo 4. Eu já me deparei, meus irmãos, com cada situação difícil. Cada situação difícil. Ser pastor não é fácil, não. E eu falo assim, a sabedoria que Deus dá para você resolver cada situação é tremendo. Sim. Versículo. Não, peça aqui. Eu peço aqui. Wesley, põe para mim, fazendo favor, aqui no computador, fazendo favor, os versículos você consegue pôr? Você consegue pôr, Wesley? Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, dirija, dê sabedoria para o teu servo nesse exato momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai amado. É isso que nós te pedimos. Estamos crendo, não estamos duvidando, conforme a sua palavra. Amém. Glória a Deus. Eu creio, viu, Wesley? Você já conseguiu, guerreiro. Peço perdão, aqui, amém. Colossenses capítulo 4, o versículo 5. Sim. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Pode ler vocês também. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, a palavra fala que devemos ter sabedoria com os de fora também. Você lê na Nova Tradução também, linguagem de hoje? Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Então, você vê que é conselhos. Quantas pessoas têm sofrido assim bastante por não ter sabedoria numa situação? Quem já não teve sabedoria aqui em alguma situação? Falou, olha, eu não tive sabedoria. Já teve alguém aqui que não teve sabedoria? Né? Assim, tem praticamente, vamos dizer, todos. Às vezes numa situação não teve sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria vem de Deus. E eu quero trazer esse texto aqui para os irmãos, para essas pessoas que não buscam a sabedoria. Olha como Deus ele vê lá dos céus. Provérbios capítulo 1. E quantas pessoas estão com casamento destruído, sabe, os familiares assim, aquela briga, aquela contenda, não existe paz na vida financeira, mas por falta do quê? Por falta de sabedoria. E olha, Deus ele está nas ruas em todos os momentos oferecendo para as pessoas o quê? Sabedoria. Ele está oferecendo para todas as pessoas no mundo, assim, ó, em todos os lugares. O rapaz está ali fora andando, Deus está oferecendo para ele sabedoria. Olha aqui, ó, Provérbios capítulo 1. Você lê para mim o versículo 20 em diante, guerreiro. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. Ela está o quê? Está gritando. Estou lendo a Nova Tradução Linguagem de hoje. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim: gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Só o versículo 20 vai dizer assim, ó: escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. Nas ruas e nas praças, e na sua casa também. Aqui, ó, através da palavra, na sua casa também. 22? 21 em diante. 21.
nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim: gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. Deus vai fazer o quê? Ele vai dar risada. Risada. Toma, besta. Não quis ouvir meus conselhos. Você sofrendo lá. Ai. Ele. A palavra de Deus, por conta do quê? Falta de sabedoria. Deus, ele está falando, não faça isso. Não, olha, faça desse jeito. Mas a pessoa, ela permanece no erro, ignorando ali, sabe, o que Deus está falando. Daí continua, versículo 26. 26, a continuação. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. 27. Zombarei de vocês quando o terror vier. Uma vez, entenda isso. Uma vez uma moça dentro da igreja, ela estava, sabe, procurando um namorado para casar. Mas ela, assim, você como pastor, você vai conhecendo assim as pessoas, né? E eu pastoreava junto com outro pastor, e ela veio se aconselhar assim com o pastor e também comigo. E ela falou assim: olha, eu estou gostando de fulano de tal. E parece que eles já estavam se pegando assim. Ela não, assim, mas ela falou que estava gostando. E perguntou ali, né, o que a gente achava. E a gente, com todo cuidado, né, assim, porque às vezes a gente vai aconselhar o irmão, aí o irmão chega para a pessoa e fala ainda, fala assim: olha, falou que você é isso, assim. Mas quando o cara ele batia em mulher. Já era o currículo dele, assim, dentro da igreja. E eu falei assim para ela, falei assim: ó, peço um sinal, né, assim, para Deus, né, não se precipita com a carência, né, um grande cuidado, para depois, né, ela não falar para ele como ele batia em mulher, não custava nada ele bater num pastor também, né, não é? Eu falei, né, e eu fui aconselhar, nós aconselhamos ela, falando assim: olha, é melhor você dar 200 passos do que 100, se alguém te chamar para dar 100 passos, dê 200, mas não vai se envolvendo assim, conhece, vai pegando informação, né, sobre ele, né, e depois, aí você vê o que você vai fazer. Aconselhamos, ela não quis saber de nada, estamos namorando, já estavam vindo para a igreja abraçado, isso é a primeira semana, segunda semana, na terceira semana, o pastor mandou uma mensagem para mim: ó, fulana de tal está indo aí, vai conversar com o senhor aí. Falei: comigo? É, porque eu não converso com ela não. Não converso com ela. Eu avisei para ela, mas assim, conversa com o senhor. Falei: tá bom. Aí quando ela entra dentro da igreja, assim, antes de começar o culto, ela já estava com aquele óculos, aquele frio. Eu falei: meu, se é alguma coisa, ela está de óculos. Aí sentamos no gabinete. Ela começou a falar e depois ela foi se abrir. Ela fez assim: pastor, olha, aquele roxão, meu irmão, foi roxão de assustar. Eu falei: minha nossa. Aconselhamos, minha irmã, aconselhamos. E ela falou assim: ó, pastor, olha, eu não ouvi o conselho. E olha, eu estou grávida ainda. Eu falei: minha irmã, o que você estava fazendo na igreja? A gente não prega que tem que casar primeiro, né? E já, ó. E ela, assim, depois foi uma briga, assim, para tentar largar dele, porque ele queria matar ela, né? Ficava ameaçando, a vida dela foi um inferno. Olha que o irmão dentro da igreja,
Esse tempo desse estava eu e o Wesley lá no monte, encontrei ele, né, Wesley? Até falei assim, ó, até fez assim com o irmão, e aí, rapaz, tudo bom? E desci. Aí eu falei assim, ó, Wesley, eu falei para esse irmão, aconteceu isso na igreja. Se hoje uma irmã falar que está interessada no irmão, aí eu falo para ela, ó, foge, foge, né? Porque esse cara, eu não sei se ele se converteu, mas eu não quero que você, né, assim. Mas olha aqui, ó, no versículo 26 em diante, assim também Deus, Ele dá o conselho. Ele dá o conselho. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Não, espera aí, o povo vai chamar, mas a sabedoria não vai responder. Então vamos lá, vai lá. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizerem. É aquela lei da semeadura, que você plantar, você vai colher. Você entendeu? Deus está falando, às vezes a pessoa colhe a coisa ruim lá e depois quer que Deus resolve. Não, Deus, ó, minha mulher pode ficar sabendo disso aqui, por favor, né? Não deixa a fulana de tal falar que me viu assim. Não, o que você plantar, você vai colher. Sabe, assim, a lei da semeadura. Você entendeu? Isso é bem forte, né? Porque depois as pessoas cometem as coisas erradas e quer que Deus coloque debaixo da toalha ali, debaixo do tapete. E Deus deixa bem claro, não. O que você plantar, você vai colher. Vamos dizer assim, igual o caso do pai da como é? Leolá. Aquela mulher aqui, aquela Eloá, né? Eloá, lá de Santo André. Você vê que o pai dela tinha cometido ali vários assassinatos, não sei aonde aí, lá para o Pernambuco, não sei. Passou anos, não sei se foi 20 anos, mas passou anos. Né? Você vê que acontece aquele caso com a filha dele, e do nada ele passa na frente da televisão, assim, só passou. Alguém lá no norte lá falou assim: esse cara eu conheço. Né? E ele teve que pagar, né? Então assim Deus está falando. Só o versículo 30 em diante, guerreiro. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizerem. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Como eu estou falando de sabedoria, o primeiro passo para ter a sabedoria, sabe qual que é? Está aqui em Provérbios, capítulo 1, no versículo 7. Você ler aqui, guerreiro? Pode ir. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Para ser sábio é preciso o quê? Primeiro temer a Deus, o Senhor. Temer a Deus. Você é sábio quando você teme a Deus. Se você não teme a Deus, você não é sábio. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Esse é o primeiro passo. O que é temer a Deus? Não, eu temo a Deus. Eu vou te explicar o que é temer a Deus. Estamos aqui em Provérbios capítulo 1, sim ou não? Agora vamos em Provérbios capítulo 2. Até aqui o 6. Até o 7. Fazendo favor. Filho meu,
Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, e procurares, então entenderás o temor de Deus e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Então, o que é ter sabedoria? É temer a Deus. O que é temer a Deus? É pegar os ensinamentos dele, né, e colocar em prática. Colocar em prática que ele será um escudo, né? Você vai entender lá na frente: olha, ainda bem que eu tomei essa decisão, ainda bem que eu fiz conforme a palavra do Senhor, tanto aqui na terra como na vinda dele. Você entendeu? Tanto na vinda dele, porque aqueles que não ouvem a palavra, né, no dia da vinda dele, ele fala que muitos vão se surpreender. Fala assim: meu nome não está aí não? Como assim? Sabe? Porque ali não fizeram ali o que Deus pedia, né? Assim, Deus usa, por isso que eu falo assim, usa a vida do servo, ele me usa pela misericórdia dele na minha vida. Ele me usa para ensinar os irmãos o jeito correto de andar com Deus. É um dom que Deus me deu, né? E então, dessa forma, por isso que ele fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, o primeiro passo é você amar Deus sobre todas as coisas, sabe? Essa é ter a sabedoria. Às vezes não ficar assim: não, mas meu trabalho, minha casa, minha família, assim, Deus, ele fala assim: buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você está tendo sabedoria, você está entregando algo que você sabe que é espiritual, que somente um pode resolver, né? E você está buscando ali sabedoria para, às vezes, você resolver alguma situação, até mesmo dentro de casa com o filho. Às vezes a mãe quer trabalhar, tá ali pedindo sabedoria com o filho. Aí vem a palavra e fala assim: mães, pais, não irriteis o vosso filho. Você entendeu? Por quê? Fala assim: não irriteis o vosso filho. Porque a ira vem do inimigo. É uma brecha que o inimigo, ele procura. E ele pega muitas pessoas assim, muitas crianças já de pequeno, por conta da ira que o pai vai passando, vai deixando, ele vai vivendo, ele vai guardando às vezes, sabe? E chega uma hora que ele vai. É igual o caso do Lázaro. Lembra do Lázaro? Lázaro que matou lá as pessoas. Assim, se você buscar o histórico dele, o pai dele batia nele, assim, sabe? Batia. Ele ficou revoltado, né? Ele ficou revoltado com essas coisas, e por isso que ele teve essas reações. Por isso que devemos tomar um grande cuidado com a ira, até mesmo dentro de nós, porque a ira é o inimigo se manifestando. Então, o primeiro passo, meus irmãos, é amar Deus. E Deus, ele, através da palavra dele, ele vai te dar sabedoria para você resolver qualquer situação. Às vezes com o esposo, com a esposa, no trabalho. Amém, meus irmãos? O primeiro passo, o que é, meus irmãos? Só para ver se os irmãos pegaram, ter sabedoria. Qual é o primeiro passo? Lembra do início da pregação? Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Aqui presente, você declare assim: Deus, me dê sabedoria. Deus está te dando. Agora basta você colocar em prática. É esse ensinamento. Primeiro é você amar Ele. Eu já coloquei umas referências aqui que deu certo, né? Agora o segundo passo é andar com os sábios. Andar com os sábios. Você vai ter sabedoria andando
Uma pessoa que não é sábia vai ter sabedoria? Não. Ó, Provérbios capítulo 13. Eu vou ler aqui o versículo 20. O que anda com sábios, o que anda com os sábios, ficará sábio. A palavra de Deus, o que anda com os sábios, será o que, minha gente? Será sábio. Mas o companheiro dos tolos serão o que? Destruídos. Destruídos. Então, quem anda com sábio, ele é o que? Sábio. E esse sábio, eu não estou falando apenas lá no trabalho. É bom você andar com pessoa sábia também dentro do trabalho, sim ou não? Você vai andar às vezes com uma pessoa que não, anda com sábio, que você será sábio. Mas aqui o texto fala para você andar com sábios, aqueles que estão amando Deus sobre todas as coisas. Esses são sábios. É igual o Salmo aqui, o Salmo 1. Esses são sábios. O versículo 1, Salmo 1, versículo 1, vai dizer assim, ó: bem-aventurado, ele fala feliz, o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, esse é sábio, ó. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então você precisa andar com sábios. Andar com sábios é o segundo passo. O terceiro passo, meus irmãos, entenda isso, para os irmãos entenderem a colocação. Deus, ele disciplina aqueles que amam. Vou até pedir assim, vamos para Hebreus capítulo 13, 12, vamos ver aqui, acho que é 12, eu não marquei aqui não. Hebreus capítulo 12, o versículo é o 7. O irmão entrar no terceiro passo. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que seu pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e aos joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, ó, Deus, ele corrige quem ele ama, e através da palavra. É por quê? Porque ele quer o bem.
Então o terceiro passo, meus irmãos, é aceitar as correções. O primeiro passo, você está amando Deus sobre todas as coisas, pegando o ensinamento, tomando posse. O segundo passo é você andar com sábios, com aqueles que andam com Deus. Não é bom você andar sozinho, né? Porque às vezes você pode cair assim, na fraqueza, na morte espiritual, pode acontecer isso. E você precisa ter alguém que joga a água que leva, que dá vida, sabe? Te chamando, vamos para a igreja. Tô sentindo sua falta, você sempre me acompanhava. É por isso que é bom você procurar sempre estar se abrindo, sabe, assim, com o irmão, tomando um grande cuidado também com quem você vai se abrir, as coisas que você vai falar para as pessoas, sabe? Eu sendo pastor, eu já dou um exemplo. No meu Facebook eu não fico postando nada para as pessoas falando da minha vida, sabe? Assim, tem coisas, você vê que Jesus Cristo não falava assim da sua intimidade com todo mundo. Ele chamava Pedro, Tiago e João. Então você tem que ter essa sabedoria também. Você consegue entender isso? Mas aceitar isso, eu vou pedir para os irmãos irem para Daniel capítulo 12 agora. Porque o sábio, ele entende isso, que o pai, ele corrige porque ele está querendo o quê? Ele está querendo o bem, é ou não é? O sábio entende isso. Daniel capítulo 12, você lê aqui para nós, versículo é o 10. Muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Olha que forte isso. Muitos serão colocados à prova. E, às vezes essa prova que você está passando, meu irmão e minha irmã, está te purificando, está te aproximando de Deus. Se não fosse essa prova, hein? Ai, Deus, que manda mais prova assim para a gente. É mais fé também para a gente passar nessa prova. Não é? Que a prova, meus irmãos, assim, nos aproxima de Deus. As dificuldades nos aproximam a Deus. Eu não consigo, é só o Senhor. Me ajuda, me ajuda. Muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão, se aperfeiçoarão. Os maus continuarão na sua maldade, e nenhum deles entenderão o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Os sábios entenderão. Sabe, o tolo ele não vai entender. Por que essa prova? Porque eu não estou fazendo nada. Está tudo certo, estou sendo fiel no dízimo. Que negócio é esse? Mas o sábio ele vai entender. Olha, Deus quer que eu me aproxime mais dele. Deus está querendo que eu me aproxime mais dele. E meus irmãos, Provérbios capítulo 13, versículo 1. Ai, se não fossem as provas na nossa vida, hein? Ai, se não fossem as provas. O versículo 1, você lê para a gente, guerreiro. Estamos finalizando já, meus irmãos. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então, o filho sábio, ele ouve a correção do pai. Igual disse, o pai corrige aqueles que amam. E aqueles que não aceitam a correção do pai, igual lemos em Hebreus capítulo 12, são bastardos, não são filhos. Não são filhos. Ele fala, aqueles que não ouvem, né, a palavra de Deus, são bastardos e não são filhos. Vou pedir para os irmãos, já que estamos em Provérbios, Provérbios capítulo 3. Olha que tremenda, olha que tremenda essas colocações. Vocês acharam? Provérbios capítulo 3. Lê o subtítulo, guerreiro, aí pode ler em diante. O subtítulo é
exortações da sabedoria ao obedecer ao Senhor. Versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos da vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreva-as na tábua do teu coração, e acharás graças e a boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho e a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e é melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar. Versículo 16: vida longa está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honras. Versículo 17: os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É a árvore da vida para os que alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás o teu sono, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a remedida dos perversos, quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes a fazer o bem a quem tem direito, estando na tua mão o que puder fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã, então tu darei se tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, e se te não houver feito mal. Não tenhas invejas do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas os retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa. Certamente Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si
tomam sobre si a ignomínia. Amém. Ignominia. Meus irmãos, aí você vai entender até mesmo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Assim, quando ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele não está falando que você vai andar no pecado. Você pode andar assim numa rua cheia ali de trevas, mas você não vai temer. Ele vai te colocar em lugares onde você não, sabe, você não vai temer, ele vai te guardar. É por isso que ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque aqui, se uma pessoa anda nas trevas, ela tem que temer, né? E aqui ele deixa bem claro, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A sabedoria, né, está com ele, Deus está com ele. A tua vara e o teu cajado me consola. Por isso que ele fala, o cajado de Deus. Você precisa entender isso, que o cajado de Deus te consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vou finalizar em João capítulo 14. Prometo que encerro por aqui. Você recebeu a sabedoria, sim ou não? Sim ou não? Oxe, você está sábio demais. As pessoas vão querer falar, meu, fala mais, você está muito inteligente. João capítulo 14, o versículo 23. Vocês acharam? Quem ama Jesus aí? Quem ama Jesus aí? Todo mundo ama Jesus? Então presta atenção nessa palavra aqui. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu, meu Pai, o amará e eu viver. Vou repetir aqui. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu, meu Pai, o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, se você ama, você vai guardar a palavra de Deus. Você vai amar ele sobre todas as coisas. No versículo 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Do mesmo modo eu declaro, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai, pela misericórdia dele, assim na minha vida, né? Ele me colocou aqui para estar ministrando, essa palavra é dele. Amém. As palmas é do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Agora você está cheia de sabedoria. Amém, meu? É só colocar em prática. Eu ontem fui numa visita, em 2 visitas, e eu fiz eu falei assim para os irmãos, assim. A semana tem quantos dias? 7 dias, sim ou não? Quantos dias na semana você toma banho? Olha lá, não vale mentir não, hein? Depende do frio aqui, depende do dia. Se tiver frio, se não tiver frio, você olha a Joel. Você não fica sentado lá no banheiro não e deixando a água cair. Quem já fez isso? Eu fazia isso, você acredita? Quando eu era pequeno, eu ficava sentado lá no banheiro e depois eu só molhava assim o cabelo. Aí minha mãe chegava em mim assim, cheirava cangote. Você tomou um banho? Nada, menino, vai tomar banho. Água caindo lá, as ideias do menino, de criança. Aí você toma aqui 7 banhos assim na semana? 7 banhos na semana? Tem pessoas que tomam até mais, mas 7 banhos é o normal na semana, né? Assim também é, meus irmãos. Devemos se banhar com a palavra de Deus. Devemos se banhar com a palavra de Deus. Entenda isso, ó. Isso é ter sabedoria. Eu preguei na quarta-feira sobre a vinda do nosso Deus Todo-Poderoso.
ele vai vir como ladrão. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que eu vou vir como um ladrão. E, por exemplo, devemos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Jesus Cristo fala no Evangelho de Mateus capítulo 24, que ele, assim, lembra dos tempos de Noé. Muitos estavam ali casando, né, dando em casamento, bebendo, até que Noé entrou dentro da arca, e eles não perceberam, mas Noé, ele percebeu, sim ou não, que o dilúvio iria vir. Assim também é, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo ele vai fala assim, ó, nós não andamos nas trevas, na escuridão, nós andamos na luz. Esse dia não vai pegar a gente de surpresa. Sabe por quê? Porque, por exemplo, a gente sempre vai estar preparado. Jesus Cristo pode vir hoje, eu estou preparado. Você entendeu? Porque a gente não anda nas trevas, e sim na luz. O que é andar na luz? É ter essa sabedoria aqui, ó, guardar a palavra dele. Às vezes perdendo algo, quer dizer que você está ganhando, você entendeu? Você está ganhando, assim, naquele dia você vai ver, valeu a pena, às vezes você desfazer de algumas coisas, mas para ter o melhor, que é Cristo. E Pedro ele vai trazer também na memória dos irmãos o tempo de Noé. Ele falou assim, ó, do mesmo modo que naquele tempo Deus construiu os céus e a terra, e depois ele fez uma promessa de vir um dilúvio, e veio, se cumpriu sim ou não. Mas as pessoas não quiseram ouvir ali, porque Deus teve misericórdia. Deus não faz nada sem antes comunicar às pessoas, né? Você vê que ele fala, ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Esse evangelho vai ser percorrido o mundo inteiro, todos vão ter essa oportunidade. Mas ele fala assim, ó, do mesmo modo que Deus destruiu na água, ele fez ali os céus e a terra. Ele continua o Criador dos céus e a terra. E ele fala assim, mas agora Deus ele vai destruir no fogo, né? Por isso que ele fala assim, ó, vigia, né? Porque ele vai vir como um ladrão, né? Esteja preparado. Ele vai até falar assim, ó, um dia para Deus é 1000 anos. Quantas pessoas jogam isso para a bênção? Ó, um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos um dia. E Deus está falando de arrependimento. Eu estou citando 2 Pedro capítulo 3 em diante. Só os irmãos lerem lá. E ele vai falar sobre isso. Na quarta-feira, isso é ter sabedoria. Você está preparado ali para a vinda do nosso Deus Todo-Poderoso, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele pode pegar qualquer um de surpresa. Ele pode aparecer hoje para você, sim ou não? Hoje para mim, você quer ver Jesus hoje, sim ou não? Assim, se for para me levar para a glória, eu quero. Se eu não estiver pronto, eu não quero não. Deixa eu aqui, deixa eu ir me acertando, você entendeu? Mas na quarta-feira, na sexta-feira, eu preguei sobre lavar as vestes. Você lava as vestes através da palavra dele. É através da palavra dele que você lava as suas vestes. Amém, meus irmãos? Eu trouxe esse ensinamento. Está lá no YouTube, depois eu peço para os irmãos assistirem. Quem não assistiu, amém? Podem ficar de pé, todo mundo aqui já é de Cristo. Estou vendo. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador? Pega a mão, vem aqui na frente. Todo mundo aqui é de Deus? Então glória a Deus. Amém? Só permanecer firme. Amém, meus irmãos? Eu pedi para o Erisvaldo trazendo uma palavra de dízimo. Deixa eu só ver aqui também. Você pegou a palavra? Tá sábio. Tá mais sábio ainda. Você já era sábio, mas você é mais sábio ainda. Você falou assim, ó, fiz a melhor escolha. Ô Erisvaldo, assim, ó, você quer aproveitar isso aqui? Estava no coração já? Passa então aqui, assim, ó. Amém. Glória a Jesus. Amém, igreja? Vamos abrir primeiramente aqui, ó, em 2 Coríntios, capítulo 9, amém?
Palavra bem conhecida. Aleluia. Amém, irmãos? 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? Vou estar repetindo aqui o número 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Palavra maravilhosa, a qual o Senhor nos ensina aqui da gente contribuir com alegria na casa do Senhor, com o coração aberto, né? E com gratidão ao Senhor. Glória a Deus. E como nosso irmão leu aqui também em Provérbios 10, a palavra de Deus diz que honrar o Senhor também é ter sabedoria, é ser sábio, quando nós confiamos os nossos bens na mão do Senhor. Amém? Em Provérbios capítulo 3, o 10 aqui em diante, cadê? 10, 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão vinho dos teus lagares. Amém, irmãos? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honrar o Senhor, aleluia, com os nossos bens, com aquilo que Deus tem entregado nas nossas mãos, é ser sábio também. Esses dias eu falei aqui que eu apanhei muito na vida, por não ter sabedoria de confiar, né, as minhas coisas nas mãos do Senhor. E para honra e glória do Senhor, Deus tem dado essa sabedoria, né, de tudo que a gente fizer, a gente entregar na mão do Senhor, colocar na mão do Senhor, falar: Senhor, o Senhor é teu. E depois mostrar ao Senhor que a gente realmente confia, né? Tirar a avareza do coração, tirar o amor muitas das vezes aos bens, ao dinheiro, aleluia, e ser grato por tudo aquilo que Deus deu, né? Ser grato também é ser sábio. Amém, igreja? Vamos estar orando ao Senhor. Você que quer contribuir também com o CNPJ, né? Contribuir com o Pix. O CNPJ da igreja está aí, né? E eu vou estar falando para os irmãos que estão nos assistindo. 4756-2008. 1000 ao contrário 05. Amém? 4756-2008. 1000 ao contrário 05. Amém? Quem trouxe seu dízimo, a sua oferta, né? Levante ao céu. Aquele que não trouxe ou já trouxe, coloca a mão no coração, né? Creio que Deus vai te abençoar também mais e mais. Amém, irmãos? Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus, soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças eu te dou, Pai. Graças eu te dou por essa palavra maravilhosa, Senhor, ao qual aprendemos a ser sábio. Agora, ó Pai, iremos ser sábio também, Senhor, porque sabemos como confiamos, ó Pai, em Ti. Estamos sendo sábios, ó Pai, porque só o Senhor é Deus para nos abençoar, para, ó Pai, aleluia, deixar, Deus, todas as bênçãos, Senhor, vir ao nosso encontro. Abençoa os teus filhos e os teus servos, ao qual, Deus, contribui com alegria na tua casa. Abençoa também, ó Pai, aquele que está desempregado, aquele, Senhor, que tem orado, Senhor, por algum benefício, Senhor, aquele que tem orado para sair uma aposentadoria. Honra, Pai, a fé dos teus filhos, ó Pai, supre, ó Deus, a necessidade da tua igreja. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você possa trazer seu dízimo, a sua oferta aqui na frente, aleluia, sendo grato ao Senhor e aplaudindo a Deus, porque Ele está aqui neste lugar. Amém, igreja?